O governo pretende recorrer da decisão que barrou o contingenciamento em universidades. Em áudio e vídeo, Brasília, Luciana Verdolim. Olha, a Advocacia Geral da União avisou que vai recorrer da decisão federal da Justiça da Bahia, que determinou, na última sexta-feira, a suspensão do bloqueio de verbas nas universidades federais brasileiras. Por conta do fim de semana, o Ministério da Educação informou que ainda não foi notificado da decisão, pelo menos oficialmente. A juíza Renata Almeida de Moura, da 7ª Vara Federal em Salvador, analisou 8 ações contra o contingenciamento. Entre elas, um pedido feito pelo Diretório Central dos Estudantes da UNB, da Universidade aqui de Brasília. Na decisão, a juíza afirma que não defende a irresponsabilidade na gestão orçamentária, mas ressalta que o contingenciamento de verbas das instituições de ensino precisa ser feito com base em estudos técnicos e minuciosos, inclusive com a participação de representantes das universidades. Ainda segundo ela, é preciso evitar que o contingenciamento interfira na continuidade das atividades acadêmicas. Por conta de problemas orçamentários, o MEC anunciou em abril o bloqueio de 30% dos chamados gastos não obrigatórios, que são aqueles que são utilizados, por exemplo, para pagamentos de contas de água, luz, terceirizados e também obras, o que representa, segundo o governo, apenas 3,4% do orçamento total das universidades, uma vez que a maior parte dos recursos hoje destinados para as federais são utilizados para o pagamento de salários e aposentadorias. A juíza na sentença ainda fixou multa de R$100 mil dia, caso o MEC não cumpra a decisão de suspender o contingenciamento no prazo de 24 horas. Isso a contar da notificação. Também na sexta-feira, o governo enviou ao Supremo Tribunal Federal explicações sobre o bloqueio de parte dos recursos das universidades e alegou que a medida teve como objetivo o equilíbrio das contas públicas. Ainda segundo o documento encaminhado ao STF, apesar da chamada independência das universidades, elas não podem ficar imunes às medidas de contingenciamento que atingem todo o governo federal. De Brasília, Luciana Verdolim. É verdade que o contingenciamento é uma obrigatoriedade porque se tem de cumprir a lei de responsabilidade fiscal, tem de cumprir a meta prevista para superávit ou déficit, no caso do Brasil vencendo de déficit há muitos anos, mas poderia ser uma decisão do governo poupar o Ministério da Educação, deixá-lo de fora do contingenciamento. Não foi isso que aconteceu, teve uma cota de contingenciamento a ser cumprida pelo Ministério da Educação e lá dentro se decidiu que a universidade era o melhor lugar para contingenciar para que fosse poupada a educação básica. Todas essas são decisões administrativas. Dito isso, é estranho a justiça querer interferir nisso, porque o contingenciamento, de fato, é uma necessidade para que se cumpra a meta fiscal. Então, é complicado no Brasil essa judicialização eterna sobre todos os assuntos, se estendendo para todos os temas da vida nacional. Isso cria uma insegurança jurídica, cria impasses sucessivos que obrigam, por exemplo, a AGU, a Advocacia Geral da União, a ir até o Supremo a intervir nisso para explicar os contingenciamentos. Sim, é um problema que se contingencie dinheiro da educação, é um problema. As manifestações foram muito sérias a esse respeito? Foram, e levaram, inclusive, a uma resposta do governo que no contingenciamento seguinte poupou o Ministério da Educação, mas não me parece que seja um caso para interferência judicial. Josias de Souza. De fato, a sentença é absurda. Está se metendo num assunto, a justiça se mete num assunto que não lhe diz respeito. O contingência é algo absolutamente convencional, já foi feito em outros governos, inclusive na área de educação. Então, ponto pacífico, que a justiça está se metendo onde não deve, e essa decisão judicial tem vida curta, isso vai cair, não vai prosperar. Agora, aí há também um problema, porque sendo o contingenciamento um problema técnico, uma questão absolutamente técnica, ela foi transformada por esse ministro
Abraham Weintraub, ministro da Educação, num problema ideológico e político, logo no início ele disse que estava fazendo um corte, não contingenciamento, por conta de balbúrdia que havia verificado em 3 universidades. Isso deu ensejo a esse tipo de recurso judicial. Então é preciso que todo mundo se conscientize do seu papel, faça o seu papel direitinho, o ministro fazendo contingenciamento, ou seja, bloqueio temporário de verbas, como deve ser, tecnicamente, bem embasado, mostrando por que está cortando em cada área, e a justiça não se metendo onde não deve se meter. O Brasil correrá bem se cada um cumprir o seu papel a contento.